Ótimo. Pessoal, muito feliz por estar aí com vocês. Vamos ter esse tema maravilhoso que é a oração. É um tema muito especial. Eu tenho super carinho, porque graças a Deus eu tenho buscado a cada dia ter uma vida de oração bem forte. E também eu venho de uma terra onde a nossa base de vida tem sido muita oração. E descendo também de uma igreja que não é Verbo da Vida, mas quando criança eu frequentei, que chamava Josafate no meu país, onde a gente teve como base a oração. E a gente sempre teve que lidar com coisas espirituais na África, Angola principalmente, que é o meu país. Então, tudo lá a gente vive à base de oração. Tem uma piada maravilhosa que eu quero contar para vocês aqui. Se você chegar nas igrejas em Angola e perguntar quantas pessoas vivem no grupo de intercessão, a maioria é mulher. E quando a gente perguntava por que a maioria do departamento de intercessão tem mulher, ela dizia o seguinte: porque a mulher expulsa todo tipo de demônio. Então, era uma forma que eles diziam que a maioria estava no grupo de mulher porque era firme e forte, era muito mais violento. Então, mas enfim, começando aqui nossa matéria de oração, que é um tema bastante interessante. Primeiro eu vou começar trazer para vocês o conceito, na verdade, de oração. Vou pedir para vocês, se tiver uma caneta aí do lado, já vai anotando todos os pontos, que vai ser bem interessante. Várias coisas que nós vamos partilhar hoje vindo do coração de Deus. Mas primeiro eu vou fazer uma abertura básica, vou fazer uma oração com vocês, já que o nosso tema é oração, muito bom a gente entrar nessa dimensão. Vou pedir que onde você estiver, você feche seus olhos, ora junto comigo, se concentre, busca toda a dimensão de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, que nós estamos reunidos aqui como pessoas, amigos, mas acima de tudo como seus filhos. Nós abrimos nosso coração para receber da direção do Teu Espírito as palavras precisas. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja o meio pelo qual vai falar cada coração de nós, vai trazer toda a sabedoria, todo o entendimento, para que possamos viver segundo a Sua vontade. Te agradecemos porque o Senhor está entronizado no meio de nós, em nome de Jesus, amém. É isso aí. Então, vamos começar o nosso tema, oração. O que é oração? Primeiro, eu vou começar a desmistificar a própria palavra oração. A palavra oração, nós podemos entender do mesmo modo que ela tem a palavra ela tem uma divisão, né? Orar, ela significa falar. O que é orar? Orar é falar. Todas as vezes que você tem uma possibilidade de falar, você está cumprindo essa primeira parte. Orar é falar e ação, ela vem do agir. Então, todas as vezes que você está orando, significa que existe uma ação que vai ser reproduzida. Todas as vezes que você fala com Deus, existe uma ação que vai ser reproduzida. E existem também várias formas de orar. Para você ter uma ideia, dependendo da situação que nós estamos vivendo, existe uma forma de orar. O que podemos entender e subentender que existe, de fato, várias formas de oração, vários modelos de oração. Hoje a gente não vai se ater tanto aos tipos de oração que existem, mas nós vamos atentar mais no próprio significado em si, naquilo que é oração e como ela se produz em nossas vidas, né? Orar é você falar, é você ter uma ação correspondente àquilo que você fala. Então, ele remete mais a uma duplicidade, ou seja, a oração não é algo monólogo, ele é algo que é, na verdade, um diálogo, porque ele tem a expressão de duas pessoas falarem. A oração ela precisa é uma via de mão via dupla, né, na verdade, que você tem a tendência de falar a alguém e também e receber a instrução de alguém. A oração, ela, na verdade, é o caminho que prepara a Deus realizar alguma coisa na terra. Então, a oração é o caminho, é o meio pelo qual Deus vai fazer alguma na terra. Como é que Deus vai agir na terra? Deus vai agir na terra por meio de oração. É a forma que Deus entra para realizar algo segundo a vontade dele, segundo a vontade dele. Por isso que a oração do Pai Nosso, que muitos de nós estamos habituados, você vê que no momento Jesus fala, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, ou seja feita o processo, seja feita segundo a sua vontade, ou seja, a oração é o caminho pelo qual Deus realiza a vontade dele na terra, é por meio da oração. Então, a oração é algo que é diálogo, ele não é monólogo, ele não é algo que você talvez vai dizer,
Olha, eu preciso simplesmente falar. A oração, na verdade, ela traz a questão do relacionamento, e é isso que eu quero me ater muito com vocês. Ele traz a questão do relacionamento. Como podemos ver, existem pessoas aqui no nosso meio que são casadas e têm um relacionamento com uma pessoa, e a forma que talvez todos nós aprendemos, ou aprendemos que existe uma base no relacionamento. Uma das coisas que tem como base, na verdade, é a comunicação. A comunicação é uma das bases de qualquer relacionamento, né? Seja ele profissional, seja ele pessoal, ou até mesmo social, tem a base como relacionamento. E relacionamento, ele não é simplesmente um processo onde você vai falar, onde você vai ditar as regras, mas o relacionamento é um processo onde a comunicação é uma via de mão dupla, né? Onde você vai expressar algum sentimento e alguém vai expressar também alguma afirmação, vai expressar algo. E assim com Deus, nós quando temos a oração, ela traz para nós o estabelecer de um relacionamento com Deus. A oração é você ter um relacionamento, é o que firma seu relacionamento. Por exemplo, se você é casado, imagine que e a pessoa diz assim para você, eu amo você com as minhas atitudes, mas se essa pessoa nunca fala a você, nunca expressa uma palavra que te ama, ou que você acorda de manhã e não fala com essa pessoa, você vai perceber que vai haver uma dúvida nesse relacionamento. Por quê? Porque ninguém fala com o outro. Mas todas as vezes que nós temos a possibilidade de falar com essa pessoa, de expressar algo, nós vamos estar alimentando aquilo que nós acreditamos e estamos vivendo no relacionamento. Então, o ponto principal é nós entendemos que a oração é um relacionamento. E se nós verdadeiramente queremos conhecer a Deus do modo que nós estamos prosseguindo, é preciso que nós entendemos o princípio do relacionamento, porque é o meio pelo qual Deus faz alguma coisa na terra. Deus só vai fazer alguma coisa por meio da oração, e a oração é um relacionamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático que tive como direção da parte de Deus para compartilhar com vocês. Algum momento, imagine comigo, que em algum momento você tenha a possibilidade de ir para fazer uma atividade na sua cidade, né? Onde você chega nesse lugar e você precisa tratar, por exemplo, um documento, verificar uma documentação, e você percebeu que onde você chegou para ver seu documento, você esqueceu alguma coisa, uma chave, você esqueceu alguma coisa que era preciso para que esse documento seja plenamente realizado. Nesse instante, você vai pensar nas possibilidades de você recuperar alguma coisa que você esqueceu na sua casa, por exemplo. E o que vai vir na sua mente? Se existe uma possibilidade de uma pessoa levar esse documento até você. Existe uma pessoa que você confia, uma pessoa que você tem uma intimidade, uma pessoa que você tem um relacionamento que possa ajudar nesse processo. E quando você se lembra que você é casado, que você tem um amigo próximo, que tem a possibilidade de estar na sua casa e poder verificar, ou pegar uma chave que você esqueceu, ou parte desse documento, você liga de imediato. E quando essa pessoa tem a possibilidade de falar com você, na verdade, o que acontece? Você agradece se a pessoa tiver a possibilidade de sair desse lugar da sua casa e chegar até onde você está para que possa te entregar aquilo que você vai tratar, o seu documento, ou vai verificar como seu documento, né? Você fica muito feliz com isso. Então, é algo que mostra que o relacionamento ele tem a possibilidade de fazer com que você consiga, na verdade, você consiga permitir com que alguém tenha acesso até você e permite realizar algo que você queira, está em busca, que você deseja realizar. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Deus funciona quase da mesma forma, não exatamente como um método, mas como uma forma de relacionamento. Ninguém pode dizer simplesmente ama você como um método, mas como uma forma de relacionamento. Ele é mais eficiente, tem mais qualidade para nós. Quando alguém fala que ama nós, não porque tem que cumprir regras, mas porque existe um relacionamento. É quão maravilhoso, por exemplo, eu expressar para minha mãe o quanto eu a amo, não porque simplesmente ele é minha mãe, mas porque existe um relacionamento, uma via de mão dupla, onde eu sou
abençoado e eu tenho prazer de realizar coisas para também ver ele abençoado, né? Então você percebe que é um relacionamento, se produzir com Deus não é diferente. Muitas das vezes nós estamos fazendo um tipo de oração, ou temos um desejo no coração de realizar, mas nós nos esquecemos que é preciso um relacionamento para que esse desejo se cumpra de maneira muito eficiente, de maneira muito eficaz, né? E quando nós entendemos os princípios do relacionamento, nós vamos entender que eu falo e Deus fala. Agora, como é que eu tenho este relacionamento? Eu vou pedir para vocês abrirem, se vocês estiverem com as suas Bíblias, em Mateus 6, no versículo 33, né? Para nós entendermos, eu estou aqui com a minha Bíblia também. Para a gente começar a entender, nós estamos falando sobre oração e começamos a dizer que oração ela tem duas grandes particularidades, que primeiro você entende que oração é orar, que é falar, e depois a ação, que é uma atitude que corresponde às suas falas, né? Você tem a oportunidade de agir conforme aquilo que você fala. E a oração é o meio pelo qual Deus vem a realizar a vontade dele na terra. Então, significa que todas as vezes que você ora, você permite, você dá liberdade para que Deus ele entre na sua vida, entre na terra para realizar algo segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, segundo Romanos 12:2. É boa, perfeita e agradável. Então, tudo que Deus vai vir realizar segundo a vontade dele, com certeza, sendo boa, perfeita e agradável, vai trazer para você uma alegria o bastante para que você possa compreender. Mateus capítulo 6, no versículo 33, diz o seguinte, assim a palavra de Deus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é um dos pontos principais que a gente precisa entender do princípio da oração. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O que Deus está falando aqui? Deus não está falando, olha, você tem que me buscar para me te retribuir. Porque nenhum pai ou nenhuma mãe quer que o filho faça alguma coisa para que possa retribuir aquilo que foi dado ao longo da sua criação, né? Acredito eu que talvez vocês que têm filho, que têm mais experiência de vida, você vai dizer, eu não quero que meu filho faça alguma coisa para me retribuir pela criação, mas eu quero que ele faça porque ele tem prazer de fazer, que existe um relacionamento familiar, existe um relacionamento entre nós e que ele vai fazer com todo o prazer aquilo que ele precisa fazer segundo aquilo que possa frutificar a nossa família. Então, com Deus, da mesma forma, buscar em primeiro lugar o reino de Deus como forma de você manter a sua comunhão com Deus, isso mostra que você tem um relacionamento com Deus. Por que Deus em primeiro lugar? Porque Deus é aquele que estabeleceu a instituição da família. Deus é aquele que é o Pai, o nosso Rei da glória. Então, a nossa primeira comunhão, nossa primeira fala tem de ser com Ele. Para quê? Para a gente mostrar que, de fato, Ele é prioridade na nossa vida, Ele é prioridade na nossa família e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando você faz isso, você entende que você está tendo comunhão com Deus. A comunhão com Deus se mostra quando você dá valor a Ele, quando você fala. Por isso que eu estava dizendo para vocês que alguém que diz que tem um relacionamento com você e não fala com você, a gente começa a ter dúvidas sobre esse tipo de relacionamento. Como é possível alguém ter um relacionamento comigo e nunca me dá um bom dia? Como é possível alguém ter um relacionamento comigo e não diz que me ama? Como é possível alguém ter um relacionamento comigo e não diz que o quanto eu posso melhorar, o quanto eu sou uma boa pessoa, o quanto eu devo melhorar em algumas áreas da minha vida? Então, quando a gente, por exemplo, acorda e não diz nada para Deus, não diz nada para Deus, 1, 2, 3 dias, é como se vai haver um questionamento no meio da nossa relação com Deus, Deus perguntando para você, e aí, mas eu tenho um relacionamento com você e você não fala comigo? É possível você ter um esposo e esse esposo nunca dizer para você que te ama? É possível você ter uma esposa e esse, ou namorado mesmo, ou amigo, e nunca expressar um sentimento, um carinho dentro de um seio lícito com você? Aí você começa a se questionar o seu relacionamento. Então, eu preciso melhorar a forma de me relacionar com essa pessoa, né? Então, com Deus, nós consideramos em Deus uma comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ele mostra para você que você tem prioridade, que você tem um relacionamento com Ele. Quando você acorda e você ora, quando você acorda e você agradece, você está dizendo o seguinte: Deus, eu valorizo, eu considero
o nosso relacionamento. O nosso relacionamento, eu considero tanto que eu estou acordando, te dando bom dia, eu estou te agradecendo pelo dia. Isso mostra que você tem um relacionamento com Deus. Para quê? Para que Deus, por meio da sua oração, ele realize as coisas na terra. É por meio da oração que Deus se manifesta na terra. É por meio da oração que Deus se manifesta na sua família. É por meio da oração que Deus se manifesta na sua vida. E é por meio da oração que Deus se manifesta naquilo que você tem por desejo em alcançar. Por isso a Bíblia diz em Jeremias, né, invocai ao Senhor e clama ao Senhor que ele vai realizar o desejo do seu coração. Então ele fala o seguinte, é uma via de mão dupla, onde você fala e ele manifesta por meio de realização. Aí você pergunta comigo, Gustavo, o que acontece? Eu tenho um relacionamento com Deus e você diz que eu falo com Deus, mas como é que Deus fala comigo? Existe uma forma que Deus fala com o homem, porque eu posso acordar e falar, Deus, você é bom, você é maravilhoso, eu te agradeço pelo dia, tu és lindo, tu és meu Pai. Mas como é que eu vou ouvir Deus falando? A primeira forma de nós ouvirmos Deus falando é nós entendermos o seguinte, Deus fala por meio da sua palavra. Deus fala por meio da sua palavra. Então, se Deus fala por meio da sua palavra, significa que todos os dias que você tem a possibilidade de abrir uma Bíblia, você está ouvindo Deus falando por meio da palavra. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Então, Deus fala por meio da sua palavra. Para você entender isso, como Deus fala por meio da sua palavra, você precisa entender que Jesus e a palavra são um. Jesus e a palavra são um. Eu vou te mostrar isso no texto que está em João 8,32, você pode anotar, né? João 8,32 diz assim a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse é um texto muito claro, que muitos de nós já conhecemos, temos ouvido bastante. O Rema tem como princípio ele descrever a verdade dentro de uma revelação. Esse texto é claro, literalmente ele traz uma observação maravilhosa. Ele diz o seguinte, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 36 do mesmo texto, no versículo 36 em diante, vai falar o seguinte, se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Você vai assim, Gustavo, então Deus fala comigo pela palavra. Sim, Deus fala com você pela palavra. João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, o que mostra os textos bíblicos? Vamos supor, né? A Bíblia diz o seguinte, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Como é que eu sei que Jesus é a verdade? João 14,6 vai dizer o seguinte, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o fato de você conhecer a verdade, você vai entender que a própria verdade é o Cristo Jesus. Então, Jesus e a palavra são todas as vezes que eu e você abrimos a Bíblia, nós estamos tendo contato com Jesus. Então, a primeira forma de você falar com Deus, ou de você ouvir a voz de Deus, como Deus fala comigo? Pela palavra. Deus fala com você por meio de Jesus. Então, todas as vezes que você acorda de manhã e você abre a sua Bíblia, você está permitindo Deus falar com você. Eu tenho um hábito muito bom, graças a Deus eu tenho plantado, e eu estou falando com vocês aqui para aproveitar e compartilhar com vocês, você ter isso como base também da vossa vida. Todos os dias que eu abro os olhos, a primeira coisa que eu vou olhar é a Bíblia. Todos os dias que eu abro o olho, a primeira coisa que eu vou olhar é a Bíblia. Por que eu vou fazer isso? Para que eu possa receber as instruções de Deus para a minha vida no dia, na manhã. Eu tenho que ser preciso. Falei, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Então, já vou trazer ele como prioridade. Lembra do texto que nós lemos em Mateus 63? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Então, eu falo assim, Deus, o que é o seu reino? É aquilo que o Senhor vai me falar. Então, eu vou abrir um capítulo da Bíblia, daquilo que eu estou meditando, João, os textos de Evangelho, Mateus, João, ou outros textos que você está buscando a direção de Deus. E por meio da palavra, Deus vai falar algo para você.
você vai receber, por exemplo, você vai dizer, Gustavo, eu amo provérbios, eu amo salmos, leia salmos, medite em salmos, abre o Salmo 23, abre o Salmo 100, abre um salmos que vai falar com você. Tenho certeza que quando aquilo ser imprimido, você ao ler, você vai receber uma mensagem. E essa é a forma de Deus falar com você. A primeira forma de Deus falar com você é mudar a palavra. Gustavo, então eu entendi. Deus fala comigo por meio da palavra. Sim, Deus fala com você por meio da palavra. Todas as vezes que você não medita na palavra, você não está querendo que Deus fale com você. E todas as vezes que você medita na palavra, você está dizendo, Deus, eu quero que você fale comigo. Então já vamos deixar isso bem estabelecido nas nossas vidas. Todos os dias que eu acordo, a primeira coisa que eu tenho que ver é a palavra, porque Deus falando comigo. Agora você vai entender o segundo ponto. O segundo ponto que Deus fala comigo é por meio do Espírito. Deus fala comigo por meio do Espírito. Mas, Gustavo, como é que eu entendo isso, que Deus fala comigo por meio do Espírito? Eu acredito que vocês, ao longo desse período, vocês tiveram um tema sobre realidade da nova criação, ou um tema que falou que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, e nascemos de novo em Cristo Jesus, quando nós entregamos a nossa vida em Cristo Jesus, né? Vamos ver lá em Romanos 1,17, que a Bíblia vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem, primeiro daquele que crê, de todos aqueles que creem na palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Vamos encontrar na palavra de Deus a dizer que em João 12, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E tem um texto maravilhoso em 2 Coríntios 5,17, que vai dizer que todos aqueles que estão em Cristo somos uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tem um texto maravilhoso em João capítulo 3, no versículo 6, que diz o seguinte: Nicodemos, é um texto muito famoso pela forma que Nicodemos faz uma pergunta para Cristo. Nicodemos diz o seguinte: é possível nascer de novo? Será que porventura eu, como uma pessoa adulta, para que eu possa nascer de novo, eu preciso entrar no ventre de minha mãe e ser nascido de novo? Ele disse: não, de maneira nenhuma. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E no momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós temos a possibilidade de ter comunhão com Deus. Nós somos um Espírito com Ele, um Espírito com Ele. Romanos 8, no versículo 17, você vai entender que a Bíblia vai dizer: o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, em Espírito. Paulo diz em 2 Coríntios 5, no versículo 16, ele vai dizer algo maravilhoso. Ele vai dizer lá: ainda que vocês conheceram Jesus Cristo de forma física, não mais considereis ele de forma física, mas de maneira espiritual, porque nós somos espírito, nós temos um espírito. Então, nosso relacionamento não é dado com Deus de forma física, mas de maneira espiritual. E se ela é de maneira espiritual, significa que nós temos uma comunhão, ou nós oramos de maneira espiritual. Uma das coisas que nós devemos entender é isso, que o nosso relacionamento com Deus é de maneira espiritual. Espiritual. Nós temos uma comunhão com Deus, nós temos um relacionamento de maneira espiritual. Quando eu estou meditando na Bíblia, eu estou imprimindo as respostas espirituais para o meu espírito, levando a resposta de Deus, a fala de Deus para o meu espírito, para que eu possa ter um relacionamento com Ele de maneira perfeita. Né? É diferente do relacionamento de pai e mãe, né? Onde nós temos a possibilidade de falar de forma física. Você, por exemplo, acorda, toma um café da manhã, convive em família, o seu convívio em família demonstra o seu relacionamento, tomar café da manhã junto, ter um tempo junto de qualidade com a família. Isso mostra que você está alimentando o vosso relacionamento. E com Deus é diferente, não, você não toma um café da manhã no sentido físico, mas de forma espiritual. Quando você acorda de manhã e tem a comunhão com Ele por meio da palavra, você fala: Deus, eu te agradeço. Obrigado por essa palavra que está escrita aqui, Mateus 6,33, buscai o reino, eu estou buscando o reino e a justiça, eu sou purificado. Quando você traz essas impressões, essas falas do seu espírito, você está tendo comunhão com Ele de maneira espiritual. E é interessante, se você ler o livro de João, capítulo 15, versículo 26, se vocês puderem anotar também, João 15, no versículo 26, vai te mostrar claramente que a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica
a verdade. O Espírito testifica aquele outro, né? Jesus fala que quando ele foi levado aos céus, ele disse que viria o outro que poderia expressar, na verdade, e enviar o outro, e este outro poderia testificar a verdade. Uma das formas que você tem a possibilidade de você perceber. Você pergunta agora para mim, Gustavo, eu percebi aqui então que Jesus é a verdade, o caminho, ele é, na verdade, por meio da oração, eu tenho a possibilidade de ver Deus realizando coisas na terra. Então, como que o Espírito fala comigo? Ele fala com você testificando aquilo que Jesus declarou para a sua vida. Então, o Espírito Santo ele é uma forma que está confirmando aquilo que já foi dito na sua vida. Então, como que você fala com Deus em Espírito? Quando o Espírito Santo testifica as verdades que você já está meditando. Então, o Espírito sempre vai trazer para você verdades que Jesus fala a seu respeito. Então, o que significa? Eu preciso conhecer o que Jesus fala a meu respeito. Eu preciso conhecer o que ele expressa ao meu respeito para que eu possa entender essa verdade de maneira eficiente na minha vida. Preciso entender qual é a mensagem dele ao meu respeito. Qual é o propósito dele ao meu respeito? Por meio da palavra, por meio da oração, eu vou permitir conhecer. E o Espírito Santo ele vai testificar essa verdade escrita por Jesus. O Espírito Santo não testifica uma verdade diferente daquilo que Jesus disse. Ele apenas veio como outro para testificar tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que está escrito na palavra. Vamos supor, se você ouvir, eu ouvi uma coisa diferente daqui, não. O Espírito Santo sempre vai falar para você a coisa que traz a verdade como Jesus. E a verdade de Jesus é boa, perfeita e agradável. Então, aquilo que é bom, que expressa um louvor para o céu, que expressa coisas boas para você, com certeza o Espírito Santo vai testificar como verdade de Jesus para você. Aquilo que é ruim, aquilo que não é bom, aquilo que não produz vida para você, o Espírito Santo nunca vai testificar para você. Então, ele sempre vai testificar a verdade. E nós temos esse relacionamento como? Você diz o seguinte, mas como que eu inicio um relacionamento? Eu quero que você se atenta nisso, no que eu vou falar agora, para que você entenda como é que nós estabelecemos esse relacionamento com Jesus. Quais são os princípios maravilhosos? Eu, na verdade, por meio de uma direção espiritual, consegui descrever alguns pontos que eu acredito, por meio de uma direção do Espírito, ser pontos principais para que nós entendamos como é que nós estabelecemos um relacionamento. Primeiro, aceitando. O primeiro ponto do relacionamento parte de uma aceitação, né? É fato que o primeiro ponto faz parte de uma aceitação. Isso está escrito em Romanos, capítulo 10, 9 e 10. Você vai dizer, a Bíblia diz que se com o seu coração você crê para a justiça e com a sua boca você declara a salvação. Você crê com o coração e você declara, você sabe. Né? Vamos compreender esse texto na sequência de João 12, quando vai dizer todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Romanos 10, 9 e 10 vai dizer exatamente isso. Crê com o coração e confessa com a boca. Isso é um modo de você aceitar a Cristo. Então, o primeiro ponto de um relacionamento parte de uma aceitação. Se você quiser ser amigo de alguém ou ter um relacionamento com alguém, precisa ter um manifesto de aceitação, né? Uma aceitação de eu creio. Por que, Gustavo, uma aceitação? Então, significa que Jesus ele já pediu, já quer um relacionamento comigo? Sim, claro. A partir do momento que você e eu nós cremos que, conforme está escrito em João 3:6, que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar, amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho, nós vamos entender de uma maneira bem clara que Ele está pedindo, Ele está querendo um relacionamento conosco, Ele está querendo um relacionamento conosco. Então, para nós, cabe a aceitação. O primeiro ponto é aceitar. Quando nós aceitamos, nós nos relacionamos. Esse é o ponto que você vai entender. Nós nos relacionamos. Relacionamento, primeiro parte da aceitação. Quando nós aceitamos, nós nos relacionamos. Você coloca talvez como segundo ponto relacionamento. Quando nós aceitamos, nós criamos um relacionamento. Quando eu e você criamos um relacionamento, nós começamos a conhecer uma pessoa por meio do relacionamento.
né? Maravilhoso nisso. Quando nós temos um relacionamento, nós começamos a conhecer a pessoa. Até então, quando você não tem um relacionamento com alguém ou com uma pessoa, você não tem como e dizer, eu conheço a pessoa, né? É preciso que haja um relacionamento. Então, nós vamos entender que a oração, a comunhão da oração, vai permitir com que eu conheça a Deus. Conheça a vontade de Deus na minha vida, conheça Jesus. Eu preciso conhecê-lo. E como é que eu vou conhecê-lo? Vou conhecê-lo por meio do relacionamento que nós temos, né? Eu com Deus. Nosso relacionamento vai permitir com que eu possa conhecer Ele, eu possa entender e saber a vontade dele na minha vida e o que eu devo fazer para não desagradá-lo e também para agradá-lo. Como? Por meio do relacionamento você conhece. Então, o terceiro ponto é conhecer. Quando eu aceito, eu tenho um relacionamento. Quando eu tenho um relacionamento, eu conheço. E quando eu conheço, eu começo a depositar a minha confiança. Isso é maravilhoso, assim como eu trouxe para vocês no princípio o exemplo de alguém que você liga para que possa te trazer a sua chave de casa, alguma coisa que você esqueceu, que tem acesso à sua casa. Você não vai permitir que alguém que você não conhece invade um lugar de intimidade que você convive, né? Você vai permitir, não, eu preciso conhecer para saber, eu preciso conhecer essa pessoa. Então, com Deus, quando você se relaciona com Ele, você começa a conhecer Ele e você começa a depositar sua confiança nele. Quarto ponto seria confiança. Você começa a ter confiança com Ele. E quando você confia, você entrega. Isso é maravilhoso. Quando você confia, você entrega. Você entrega seu coração, você entrega a sua vida, você entrega as suas vontades. Você não tem medo de entregar. Você simplesmente entrega o que você sabe que esse relacionamento é maravilhoso. Você conhece, você confia, né? Você vê que Davi, rei Davi, ele expressa algo, diz assim, muitos confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. E vários textos que nós, por exemplo, observamos por meio da palavra, quando ele também vai dizer, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. Por que ele fala isso? Fala assim, eu conheço, eu tenho um relacionamento, então eu sei de onde vai vir o meu socorro. Eu sei onde vai vir o meu socorro. Nós estamos vendo, por exemplo, uma situação que hoje muitas pessoas estão tristes, mas de onde vem o nosso socorro? Daquele que nós confiamos. E como é que nós confiamos? Quando nós temos relacionamento. Você percebe que quando você não tem relacionamento com alguém, uma pessoa naturalmente falando, você percebe que quando você não tem uma relação, você não tem como confiar. Você, por exemplo, não entrega a sua chave do carro para uma pessoa que você não tem uma confiança, né? Você fala, como é que eu vou entregar algo para alguém que eu não conheço? Entende? Hoje nós estamos tendo grande, talvez, dificuldade de orar porque nós não entendemos os princípios da comunhão com Deus. Um princípio da comunhão com Deus que é estabelecido por meio de relacionamento. Então, quando eu confio, eu entrego. Hoje as pessoas têm dificuldade de entregar as suas vontades, as suas finanças, a sua casa, os seus filhos. Você tem dificuldade de entregar o seu casamento em Deus. Por quê? Porque ele não tem uma comunhão, não tem um relacionamento com Deus. Então, aí a entrega vai ser difícil. Mas quando nós oramos, quando nós oramos, nós estabelecemos uma comunhão perfeita, de tal modo que eu aceito essa comunhão com Ele, de tal modo que eu me relaciono com Ele, de tal modo que no meu relacionamento eu conheço Ele, de tal modo que eu conheço a verdade, eu confio nela, de tal modo que quando eu confio nele, eu entrego tudo que eu tenho para Ele. Então aí eu começo a entender que esse relacionamento é frutífero, é maravilhoso. E eu tenho o efeito desse relacionamento. Por quê? Porque aí eu percebo que por meio da minha oração, do meu relacionamento com Deus, eu vou permitir que Deus seja o caminho para realizar coisas na minha vida. Deus entra na sua vida e começa a realizar pontos na sua vida. Deus começa a dizer, olha, você não precisa fazer isso, porque eu conheço a sua vontade. Tem um texto maravilhoso que a Bíblia diz que antes mesmo de você pedir alguma coisa, Deus já conhece. O texto de Filipenses 4:6, se você puder anotar aí, diz o seguinte, Filipenses 4:6 diz o seguinte, não andeis ansioso com coisa alguma, antes as tuas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Não andeis ansioso com coisa alguma, antes as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Então, o que esse texto está mostrando claramente? Por que eu vou andar ansioso quando eu conheço?
Entende? Por que eu vou andar ansioso se eu conheço? Ele fala, não ande assim, pois as suas súplicas já são conhecidas diante dele. Então, quando nós entendemos que nós conhecemos a verdade, quando nós entendemos que nós conhecemos aquilo que Deus fala, quando nós entendemos que nós conhecemos aquilo que é de Deus, nós vamos perceber que isso é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que eu não preciso ficar ansioso, porque Ele conhece. Jesus diz, antes mesmo que você pedir, eu já sei, porque eu te conheço, e você diz, Jesus também eu te conheço. Eu busco cada dia estudar esses textos maravilhosos, está imprimindo no meu coração, para que eu, na minha oração, falo, Deus, eu conheço tanto, que o Senhor tanto me conhece, que eu não preciso falar muito daquilo que eu estou falando, né? As pessoas que são casadas, eles têm algo muito maravilhoso, que eles dizem que o quanto eles vivem como a pessoa, já sabe até a forma de abrir a porta da pessoa, conhece que a forma que a pessoa abriu a porta, já sabe que esse é a pessoa que está entrando, essa pessoa é o fulano ou o ciclano, né? Então, isso mostra claramente que quando você conhece, você até já sabe as intenções da pessoa, ou se alguém está vindo, ou se alguém está acessando na sua casa. Isso é muito maravilhoso dentro do relacionamento. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, a nossa oração permite com que nós conheçamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, segundo Romanos, capítulo 12, no versículo 2, diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como que eu faço isso? Eu conheço por meio da oração. A oração é a ponte, é ter relacionamento. Orar é ter relacionamento. Oração é ter relacionamento. Então, quando eu oro, eu preciso entender que eu estou estabelecendo um relacionamento com Deus. Um relacionamento que não pode ser quebrado. Eu não posso permitir que ninguém quebre o meu relacionamento com Deus, assim como eu não posso permitir que ninguém quebre meu relacionamento com aquilo que eu acredito que seja bom para mim. Entende? Não vou permitir que qualquer pessoa invade a minha intimidade e o meu relacionamento com Deus. Então, quando eu oro, eu estou tendo um relacionamento com Deus e o meu relacionamento vai me fazer eu aceitar, se relacionar, conhecer, confiar e entregar tudo aquilo que nós temos diante de Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele vai falar para você sempre a verdade, vai mostrar sempre para vocês o caminho e todos nós vamos ser guiados por Ele, segundo Romanos 8,14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, testificando a verdade. Esse é um tema que eu queria hoje, na verdade, explanar com vocês, abordar um pouco mais sobre a questão da oração, né? Nós entendemos que a oração é um relacionamento, a oração é base, que Deus é o caminho pelo qual Deus ele realiza as coisas na terra, na minha vida, na sua vida. Então, isso se dá por meio de relacionamento. Nós citamos algum texto que, quando você acorde, a primeira coisa que faz é meditar na palavra. Você está dizendo, eu dou como prioridade, eu estabeleço como prioridade Deus na minha vida. E eu mostro isso. A primeira coisa que eu acordo é olhar no texto da palavra, saber o que Ele tem para a minha vida. Isso é muito maravilhoso. Hoje, por meio ali do século também, das situações, o que acontece? As pessoas às vezes acordam e a primeira coisa que batem é o celular, né? A pessoa já entra lá no WhatsApp sabendo a notícia do vizinho, da vizinha que mandou hoje, ou do amigo, ou do familiar que mandou hoje. Eu cortei esse hábito porque eu disse, não, Deus, a primeira coisa que eu considerei é a palavra. Então, eu vou, talvez por meio mesmo do celular, você tem uma Bíblia no celular ou no tablet, primeira coisa que você falar, eu vou abrir esse texto. Você falar, a partir de hoje eu vou abrir Mateus 6,33 todos os dias. Você pode fazer isso, você vai entender que todos os dias uma mensagem nova vai chegar na sua vida. Mateus 6,33, eu vou abrir Provérbios 23, eu vou abrir um texto de João, vou abrir os textos que o pregador falou agora, Filipenses 4,6, não andeis ansioso com coisa alguma, as minhas petições são conhecidas diante de Deus. Quando você faz isso, você está confirmando o seu relacionamento, quando você está dizendo, Deus, nós temos um relacionamento, que eu conheço o Senhor, eu confio no Senhor, eu entrego o meu dia no Senhor, porque eu confio no Senhor, porque eu conheço o Senhor, eu tenho um relacionamento com o Senhor, então eu entrego o meu dia, minha casa, minha família, meus filhos, minha rotina, e todas essas oportunidades nós entregamos ao Senhor. Então, quando nós estabelecemos nossa comunhão com Ele, nós estamos tendo um relacionamento. Como é maravilhoso você orar, porque você compreende que o relacionamento é muito mais do que um cargo. Relacionamento é muito mais do que uma renda. Relacionamento é muito mais do que coisas, situações adversas. Você percebe que durante esse tempo que as pessoas estão vivendo, eles estão revelando o
quanto o relacionamento dele familiar foi produtivo ou não. Durante muito tempo, as pessoas têm produzido, têm implantado coisas diferentes do relacionamento. E agora nós estamos entendendo quão maravilhoso é viver numa casa onde o relacionamento é tão maravilhoso. Salmo 103 diz quão bom, quão suave que os irmãos vivam em união, né? Então, quando você tem um relacionamento, é maravilhoso, e com Deus acima de tudo. Então, nossa oração permite nós estabelecermos um relacionamento com Deus. Então, eu e você devemos orar todos os dias para confirmar um relacionamento com Ele. Esse é o tema que eu tinha com vocês, né? A gente vai, em outros dias, frutificar mais em outras áreas. Maravilhoso falar de outros tópicos sobre tipo de oração. Existe uma oração para mim orar por alguém, existe uma oração para mim orar pela minha família, pelo meu tio, por alguém que está doente. Existe uma oração diferente para cada assunto, sim. Assim, podemos até dizer, no número de pessoas que existe uma oração diferente para cada aceitação das nossas vidas. Então, existem sim várias formas de orar. Vamos ver isso, ponto numa outra, na próxima segunda-feira, e vai ser notificado. Agora eu quero ouvir de vocês, né? Quero ouvir de vocês como estão nesse momento e quais são os pontos que vocês têm dúvidas. Estou aqui para ajudá-los, para nós mantermos o nosso relacionamento também maravilhoso. Vamos lá. Se a gente não falar, não tem relacionamento, né, mano? Aí é via de mão única. Exatamente. Cara, eu achei genial esses 5 tópicos aqui, porque todos nós aqui, garantidamente, já passamos do tópico 1, né? A gente já aceitou a Cristo, exatamente, já nascemos de novo. Mas se a gente está no 2, 3, 4 ou 5, aí vai depender de nós, né? E eu posso dizer para vocês, já compartilhei um pouco com vocês a respeito da vida que eu tinha na minha adolescência, né? De ter sido batizado no Espírito Santo e depois ficar um ano inteiro sem orar em outras línguas. Eu trocava a prioridade 5 com a prioridade 1, que é o serviço, né? De desenvolver um serviço ministerial. Eu trocava isso com o relacionamento com Deus, com ser filho, que é a prioridade 1. Então, até quando eu morava em Bauru, Angola, eu fazia o rema de segunda, quarta e sexta. De quinta eu estava no culto, sábado eu passava o dia na igreja, eu dava aula de bateria, já ficava para o culto de jovens. Domingo de manhã estava na escola dominical, domingo à tarde tocava, culto até a noite. Eu não saía da igreja. E aí não sobrava tempo para eu ter relacionamento com o pai. Eu inverti a primeira e a última prioridade. E quando a gente nasce de novo, né, quando a gente aceita, a gente passa do ponto 1, é só o começo, cara. A gente falou na matéria passada, né, que Deus quer ter relacionamento com a gente. O assunto do capítulo 3 de Gênesis, perdão, desde o capítulo 1 de Gênesis até Apocalipse, é Deus tentando voltar a ter relacionamento com a gente como era no princípio, né? Exatamente. Então, a gente desenvolver esse relacionamento com Deus vai fazer com que a gente conheça Ele melhor, com que a gente possa depositar nossa confiança e viver uma vida de fé, né? A coisa que mais agrada a Deus é a gente depender dele, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu, por muitos anos, existia uma vida de... depositava minha vida no ministério, mas não tinha relacionamento com Deus. E isso não desenvolvia a minha confiança, a minha fé, a minha vida de oração e tudo isso, né? Eu achei muito legal. Mas eu queria que você falasse um pouco melhor para nós, até porque tem gente que talvez não está familiarizado com essa palavra testificar, né? Você falou assim que a oração é um relacionamento, né? Então eu falo e eu ouço, e eu posso ouvir a Deus de 2 formas, através da sua palavra e através do seu espírito, quando ele testifica dentro de nós a palavra. Você pode explicar um pouco melhor o que é esse testificar? Testificar, boa pergunta, maravilhosa. Testificar, resumidamente, num tempo que a gente, quando vai lendo a Bíblia, a gente vai tendo alguns termos mesmo bem maravilhosos. Mas testificar, resumidamente, seria confirmação, né? Confirmação daquilo que já foi dito por meio da palavra. Sempre o Espírito vai confirmar a verdade. Sempre. Ele sempre vai confirmar aquilo que já está escrito. Aquilo que Jesus falou para você. Por exemplo, seria o seguinte: Gustavo, vou dar um exemplo bem básico para você entender que até isso o Espírito Santo testifica.
você acredita que isso faz parte da testificação do Espírito? Sim, porque quando você se alimenta de coisas saudáveis, você está cuidando do seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando você se alimenta de algo que constrói o templo do Espírito Santo, ele testifica a verdade. Então, isso é bom para a nossa saúde. Então, isso mostra que ele testifica tudo aquilo que vai produzir vida no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Tudo aquilo que vai produzir vida, que vai te apontar para a vida, para Jesus, que vai fazer com que você tenha um bom relacionamento com Jesus, ele testifica. Testificar significa confirmar algo. Então, a Bíblia fala assim que, no livro de Romanos 8,14, todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, são orientados, são direcionados pelo Espírito. No versículo diante vai dizer que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O versículo 15. Aqui está dizendo assim, o Espírito confirma dentro do seu Espírito que você é filho de Deus. Então ele confirma e fala assim, olha, você não é só filho de Deus, você é de fato filho, porque quando você aceitou, você se tornou filho. Então ele confirma. Testificar significa confirmar aquilo que Jesus fez para a sua vida, para a minha vida. Então é uma confirmação da parte do Espírito Santo naquilo que Jesus já falou, naquilo que Jesus já fez na sua e na minha vida, nas nossas vidas. Ou seja, quando eu leio a palavra, e é como se uma impressão que a gente não pode falar sentir, porque o Espírito não sente, né? O que sente é a alma. Mas é como uma impressão, uma confiança que eu leio a palavra e eu falo, cara, isso aqui é para mim, tá falando comigo. Isso. Talvez eu já li várias vezes essa passagem, mas em um determinado momento, uma passagem específica que é para aquele dia, para mim, que é para algo que eu estou vivendo, o Espírito vem e traz uma confirmação e eu falo, cara, tá falando comigo. É isso, né? Uma confiança, não um sentimento, uma impressão de que é Deus falando comigo. Isso é de Deus, é isso mesmo? É exatamente, é como um atestado, né? Ele atesta e fala assim, olha, você é filho. Por exemplo, a gente fala, diz o seguinte, quando você tem o seu RG, por exemplo, você tem um RG, você foi lá, pegou o RG, você tem um RG lá no seu nome. O que prova que é RG? Quando você vai lá, nesse lugar, você assina, aquela assinatura diz o seguinte, olha, esse RG é meu, é do Gustavo, esse aqui é meu, eu assinei, então a minha assinatura confirma que esse RG é meu. Porque qualquer pessoa pode ter um RG parecido, igual o seu, com uma foto sua, talvez, e fazer um RG aí e falar, esse aqui é do Gustavo. Você fala, não é meu, porque não tem minha assinatura. Então, agora, quando eu vou pegar esse RG e eu coloco a minha assinatura, eu estou confirmando que esse RG é meu. Então, o Espírito Santo tem essa confirmação da parte de Deus que ele vem e fala assim, olha, você é filho, mas a sua confirmação é que você é tão filho que Jesus fez por você. Então, ele fala, agora sim eu nasci de novo. Então, eu sou filho, eu aceitei Jesus, eu nasci, sou batizado nas águas, eu sou salvo no Espírito. O Espírito Santo fala, você é filho. É aquilo que você falou, você acorda de manhã, você medita na palavra, aquilo vem uma velocidade onde você fala, o meu dia tem que ser ansioso, eu não posso ficar ansioso. Por que eu estou ansioso? Por que eu estou com medo do que vai acontecer ou deixou de acontecer? Por que eu estou ansioso? Você me conhece? Então, eu falo, você conhece, eu conheço. Quando você lê a palavra, você tem aquela segurança, ele te assegura. Aquela confirmação é uma segurança para você. Fala assim, cara, de fato, ele é meu pai, ele falou isso para mim. O dia vai ser maravilhoso, o dia vai ser uma delícia, vai ser algo extraordinário. Aí você fala, sim, ele agora está confirmando. Né? O Salmo 23, 23 fala, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Quando isso sobe no seu coração, o Espírito Santo fala, ele é tanto seu pastor, porque ele é seu pastor, ele nunca vai deixar nada te faltar. Você fala, que maravilhoso. Isso dentro do meu coração, dentro do Espírito Santo testifica, você fala, uau, agora eu sei. Então você meditou na palavra, você falou com ele e ele te respondeu ou por meio da palavra ou pela testificação do Espírito Santo na nossa vida. Então, é as duas formas que Deus vai falar conosco. Para nós entendermos isso, talvez de uma forma que você vai dizer, Gustavo, então Deus ora. Não, que ora é o homem. Deus responde a oração do homem. Então, nós oramos, nós falamos com Deus e Deus responde. Por isso que a oração é um falar e um agir. Nós falamos e Deus sempre vai agir, né? Deus vai agir. Como é que Deus fala com você? Por meio da palavra, por meio da testificação do Espírito. Naquilo que você vai falar com ele, ele vai falar com você. Então, essa via de mão dupla. Mas é exatamente isso, confirmar. E a palavra também diz que esse Espírito, ele nos lembraria daquilo que da verdade, daquilo que a gente ouviu. Então, às vezes, a gente está orando, ou mesmo a gente está preocupado com alguma coisa e vem um versículo.
né? Vem uma coisa, sei lá, estou preocupado, o cara vai faltar, vai faltar, vai faltar. De repente sobe assim, a gente tem umas gírias, uns crentez, né? Fala, brota no seu espírito aquele Brota. versículo. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Aí se fala, cara, é Exatamente. isso, né? Porque esse espírito que testifica, ele é o espírito que te lembra da verdade, das coisas que você já leu, das coisas que você aprendeu. Mas o fato daquilo brotar no seu espírito naquele momento é o espírito te lembrando da verdade do Pai, é o espírito respondendo à tua oração, é o espírito conversando com você. Você ora a Deus e ele responde a você, te lembrando de algumas verdades, ou mesmo, não sei, me corrija agora se eu estiver errado, mas a Bíblia fala para que a gente traga a lembrança aquilo que nos traz esperança, né? Mas eu creio Exatamente. que até muitas vezes esse trazer a lembrança é o Espírito nos lembrando, olha, quando eu te tirei daquela situação, creia, vai dar Uhum. certo, né? Até Vai. quando ele sopra essas lembranças, esses Notas, né? Como versículos, essas falava. outro crentez que a gente fala, essas notas no nosso espírito, é o próprio Espírito Uhum. conversando conosco, né? Tendo um relacionamento conosco, não é isso? É interessante quando você fala, quando a gente fala desses termos, quem tem nota, né? Nós temos aí duas pessoas que tocaram violino, ou que tocam violino, né? Que é maravilhoso saber. Você percebe quando você está aprendendo um instrumento, o Guto vai dizer, você sabe cada batida de cada de cada nota, de cada momento que você vai tocando. Você conhece cada som, né? Por que você conhece cada som? Você tem um relacionamento com esse instrumento, né? Você tem você é útil para você, você tem um relacionamento com esse instrumento, eu diria assim, né? Então, esse relacionamento com o instrumento vai saber como você sabe o que é dó, mi, quando é que entra o dó, quando é que entra o mi, quando é que entra o ré. Só que você percebe que quando você toca um tom diferente, por você ter esse relacionamento com esse instrumento, você fala assim, olha, esse dó não é dó, esse dó é mi. Esse dó que você acha que é dó é mi. Como é que você faz isso? Você fala assim, não, eu tenho tanto relacionamento com esse instrumento que eu sei cada nota, eu conheço cada nota. Isso aqui é maravilhoso no relacionamento. Você fala assim, eu conheço cada nota. Então, quando você toca um dó, no lugar que você poderia tocar um mi, o som sai diferente e não sai aquilo que deveria ser. Então, o que acontece? Quando você tem um relacionamento com Deus, é isso que acontece. Você vai permitir com que essa nota certa seja tocada na sua vida no momento certo, na hora certa, daquilo que está tocando a sua vida. Entende? Então, falando assim, olha, não posso tocar um mi no lugar do dó, senão vai descompassar a música que Deus está escrevendo para a minha vida. Vai descompassar a melodia que está sendo feita na minha vida. Então, eu preciso tocar um ré no lugar do ré, tocar um mi no lugar do mi, porque se você tocar um lá no lugar do dó, então aí não vai, o termo que às vezes os bateristas dizem, coadunar com a nota certa, não vai dar certo, então o som vai ficar diferente. Então vai estragar a harmonia daquilo que eu estou, que é o propósito, que é o fim daquilo se realizar, né? Que é o fim do que nós estamos buscando. Então, para isso, eu preciso ter, de fato, esse relacionamento. E, como você falou, o Espírito ele vem te lembrando. Ele te lembra do quê? Da verdade. Se você não tem nenhuma verdade, como é que ele vai te lembrar? De maneira nenhuma, porque você não tem uma verdade. Então, não tem como te lembrar de algo que você não estudou. Eu sou estudante, eu faço provas, ele me lembra aquilo que eu estudei. Né? Não tem como ele me lembrar algo que eu nunca estudei. Como é que eu vou lembrar o dia que eu nunca... Como é que ele vai me lembrar o que eu nunca estudei? Mas ele vem lembrar, trazer à memória aquilo que você buscou, aquilo que você estudou, aquilo que você tem. E temos aquilo que é, na verdade, o nosso ajudador. Né? Em algum momento ele vai ser aquele que vai trazer, sim, a memória aquilo que você estudou, mas em um momento também ele vai ser o ajudador, o orientador, que vai dizer, vira à direita, que o progresso está na direita, vira à esquerda, que você precisa fugir de algumas coisas, continua firme, não largue isso, continue esse sentimento. Ele vai te mostrando todos os passos para você alcançar, mas sempre te apontando a verdade, sempre te apontando a verdade. Tem uma frase natural que a gente fala, a verdade dói? Sim, mas ele é produtivo. Às vezes vai doer fazer a verdade, às vezes dói, porque às vezes você fala, dói sim, mas é a melhor coisa, é o melhor remédio. Eu vou fazer só mais um comentário e aí eu libero vocês para perguntar, senão a gente fica só batendo papo aqui e vocês ficam assistindo. Mas para falar ainda mais uma gíria de música, né, de nota, o que eu ia falar agora? Esqueci.
Esqueci Nota, completamente o que eu ia impressão, dizer. melodia. Impressão. Não. Bom, mas o que eu ia dizer não era isso, mas também eu ia dizer isso. Esse entender o que Deus está falando. Ah, lembrei. Outro termo musical. Afinar esse relacionamento. Afinar essa comunicação, né? A gente usa essa expressão. A gente precisa dar uma afinada na comunicação. É um processo, porque a gente descobre com 20 e tantos anos que a gente viveu a vida inteira guiado pelo que a gente vê e pelo que a gente sente. Isso. E que agora a gente precisa ser guiado pelo que a gente crê e pela fé e pela palavra. Aí a gente vai ter até uma matéria específica chamada Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. A turma de terça-feira já teve essa matéria, tá lá no YouTube se vocês tiverem curiosidade. Mas aí é um processo da gente ir entendendo, cara, aqui é Deus falando comigo, aqui não é. E a gente vai num processo aprendendo, conhecendo a voz do Espírito Santo, conhecendo a forma que ele fala com você, porque o jeito que eu percebo o Espírito Santo falar pode não ser o mesmo jeito que o Espírito Santo fala com você. Existe a multiforme graça de Deus se manifestar. Às vezes a forma que ele fala comigo é diferente da forma que ele fala com você. E cada um precisa entender e afinar esse relacionamento com o Pai para escutar como essas direções vêm, né? E é um treino, não é fácil. A questão é ir seguindo essas direções, por mais simples que elas pareçam, essas impressões, né? Algo que você sente, cara, é isso. Ou não, ou algo que você fala... Outro termo que o Reagan usa é acender um farol vermelho. Sabe quando tem alguma coisa que você fala, cara, não é isso, não é de Deus, não tá legal. Mas é um processo que a gente vai desenvolvendo de conhecer o Espírito Santo e conhecer a forma que ele fala conosco. E não é do dia para a noite. Às vezes você fala, cara, tinha certeza que era Deus falando comigo e você quebra a cara, né? Então é um processo, né? É um desenvolvimento que passa por oração em línguas também. Acredito que você vai falar nisso, né? Quanto mais a gente desenvolve, mais a gente treina o nosso espírito. Mas vai ter uma matéria específica para isso. Agora podem comentar, fazer outras perguntas. Tudo começa na aceitação. Primeiro aceita o que Deus falou. Aceitou a palavra, tá ótimo. Aí já outros processos vai andando. Vamos lá, gente. Vamos lá participar e ouvir as perguntas. Senão eu vou fazer. O que vocês querem? Eu faço ou vocês fazem? Tá mudo, Gislene. Você quer perguntar, Gis? Está no mudo. Oi. Tá ouvindo? Tô. Pode falar. Então, estamos ouvindo. Então, deixa eu te perguntar. Então, quando a gente tem uma aceitação com Deus, né? A gente tem aquele relacionamento com Cristo, a gente entende a vontade de Deus para nossa vida, então a gente tem aquela confiança em Deus, né? Então, é igual você falou, igual um relacionamento entre marido e mulher ou irmão, né? Que a gente conversa, confia, tá. E quando então a gente ora, e às vezes a gente tem aquela sensação que Deus não está respondendo a nossa oração, da nossa maneira, né? Então o nosso relacionamento não está assim, denso com Deus? Eu posso responder? Tá me ouvindo? Pode. Pode, mano, por favor. Entendeu o que eu perguntei, né? Entendi. O que acontece? Na verdade, muito boa pergunta, parabéns por isso, muito boa pergunta. O que acaba, às vezes, acontecendo, né? Quando a gente tem essa inquietação, na verdade chama inquietação, né? A gente tem uma inquietação do tipo, eu orei, eu tô com essa sensação, né? Isso é uma inquietação. Por isso, o texto de Filipenses 4:6, ele já deixa claro o seguinte: não esteja ansioso com coisa alguma, ou seja, não esteja inquieto. Algumas traduções bíblicas ele fala, não esteja inquieto com coisa alguma. Antes das suas petições, seus pedidos, as suas preces, as suas causas, né, sejam conhecidas diante dele pela oração, súplica com ação de graça. Quando ele fala isso, ele fala o seguinte, sejam conhecidas. Então, quando ele fala conhecida, é justamente o processo que nós estamos falando hoje sobre relacionamento. Quando eu conheço, e eu tenho uma confiança de que
quem é quem eu conheço, quem é quem eu conheço, e eu tenho essa confiança, eu não fico ansioso com algo que eu estou entregando. Porque eu entreguei as minhas petições. Eu não fico mais ansioso. Eu entreguei. E eu sei que eu estou entregando. Você sabe quem você está entregando. Por exemplo, eu tenho dito que meu pai ele me enviou para o Brasil com 17 anos. E várias pessoas perguntaram o seguinte, ele vai sozinho com 17 anos para um lugar onde ele não conhece ninguém? Ele disse, eu sei quem eu estou enviando. Por quê? O processo de criação fez com que ele conhecesse e a educação que ele passou fez com que ele dissesse o seguinte, eu tenho garantia de que, por mais que seja um adolescente indo, ele não vai se desviar dos caminhos que foi ensinado desde criança. Então, isso mostra o seguinte, eu tenho uma segurança, eu confio em tanto que eu entrego. Então, às vezes, essa sensação, na verdade, isso acontece, a gente tem essa dúvida, mas a gente tem que fugir dessa sensação. Por que fugir? Porque, naturalmente, pode acontecer. Todo mundo tem uma sensação de uma dúvida, uma inquietação de, eu senti que não sei se Deus vai agir, não sei se está acontecendo. Então, quando a gente começa a ter essas inquietações, na verdade, são dúvidas que vão ser saltadas. E quando a gente gera dúvida, é porque a gente não confia o tanto que deveria confiar. Porque, por exemplo, você tem carro em casa, imagina que você tem 2 filhos. Você fala o seguinte, olha, esse eu entrego o carro, esse aqui, quando você manda ele para um lugar, ele vai, volta e traz. Esse aqui vai e volta, mas faz 5 horas, depois que passa ali, passa nos amigos, depois que passa lá. Esse aqui eu entrego, mas esse aqui quando vai eu fico meio inquieto. Por quê? Porque eu sei, você fala assim, não, mas você conhece, não, você fala, não, eu sou mãe, eu conheço isso. Você pode falar, olha, pode vir alguém falar assim, olha, não, mas ele vai fazer diferente. Essa vez você fala assim, olha, meu filho, meu querido, eu amo muito vocês, mas eu conheço os meus filhos. Então, eu sei que esse aqui vai dar um rolê fora do lugar, mas ele vai voltar para casa, mas vai voltar tão tarde que eu talvez eu não vou precisar mais. Não é isso que acontece? Então, às vezes, a nossa ansiedade, essa inquietação, é porque falta naquilo que nós estamos falando com confiança. E se você tem essa confiança plena nele, em Deus, você sabe o que ele vai realizar. Você sabe no seu coração, ele vai. Então, eu entrego. Por isso que eu falei, quando você tem essa aceitação, esse relacionamento, você confia, você entrega. Às vezes a gente não entrega 100%. Às vezes a gente fica o seguinte, ó, é como uma ponta, a gente fala assim, ele segura na ponta e a gente fica na outra ponta falando, olha, eu te entreguei, mas parece que eu não te entreguei o tanto, porque uma metade eu estou querendo ver se você vai fazer. Quando você fazer aquilo, eu entrego essa parte. Quando você fazer isso, eu entrego essa parte. Então, isso mostra, porque mostra uma inquietação, mostra uma dúvida, né? Uma inquietação no nosso coração. O fato principal da oração é que ele trabalha isso do processo, né? Ele nos puxa fazer, olha, é o caminho que você mostra, que você diz o seguinte, eu conheço tanto que eu apenas entrego sem dúvida. Por quê? Porque a dúvida, ela atrapalha aquilo que Deus vai fazer. Ela gera essa inquietação. É uma inquietação de Deus? Não é uma inquietação de Deus. Por isso eu tenho que fugir, dizer, pai, eu entreguei. E eu entreguei, sabe em quem? Eu entreguei em quem eu confio. É como deu exemplo do filho que você entregou, você fala, olha, ele vai voltar para casa. E quando ele vai, ele realmente volta para casa. Você diz, sabe por que eu fiz isso? Porque eu confio tanto nele. Eu costumo fazer um exemplo, não sei se encaixa muito bem com o que você está falando hoje, sua pergunta, mas vai ser um exemplo bem claro. Eu costumo dar exemplo que Deus tem 2 filhos, e ele pegou o primeiro filho e ele enviou. Imagina um lugar, na padaria da sua casa, uma padaria, onde você tem 2 filhos, e falou o seguinte, um vai comprar o pão, os 2 vão pegar a mesma coisa. Um volta para casa, um vai e volta, compra o pão e volta. O outro vai e compra o pão, porém passa na casa do amigo, dá um bom dia, e passa na casa do outro amigo, dá um bom dia, passa na casa da sua irmã, deixa outro bom dia, faz tudo que é lícito e depois volta para casa. Outro dia, quando você quiser alguma coisa para entregar, para comprar, você vai mandar quem? O que passa a dar bom dia nos seus familiares ou que vai e volta? Você vai dizer o seguinte, eu vou enviar aquele que vai e volta, porque eu preciso. Então, por que você faz isso? É uma demonstração de que você tem um relacionamento de tal maneira que você confia que você vai mandar aquele. Porém, Deus não vai deixar de usar os 2. Você não vai deixar de mandar os 2. Mas sempre que você precisar de algo tão rápido, você mandar aquele que você fala assim, eu tenho mais confiança nele de ir e voltar, mas eu confio nos 2. Os 2 vão e voltam. Mas aquele que faz mais rápido, eu tenho mais confiança. Então, isso mostra onde está a sua segurança de confiança. Entende? Porque você percebe que até a ansiedade é mais nossa do que dele. Ele não fica ansioso.
mas nós ficamos ansiosos. Por quê? Porque a gente não confia tanto, mas tem dificuldade de entregar a nossa total confiança, né? A gente precisa entregar, dizer, Pai, eu entreguei. E como que a gente vai fazer isso no meio da oração? A gente vai confiar. Quando a gente lê a palavra, a gente começa a ter segurança. Segurança. Porque se você não medita na palavra, você vai ter aquele vazio e você vai gerar dúvida. Por exemplo, Davi falou, meu socorro vem do Senhor. Eu não confio em cavalos, eu não confio nos homens, mas meu socorro vem do Senhor, onde eu tenho confiança. Então, ele fala o seguinte, eu tenho confiança de tal maneira que eu não tenho dúvidas, não tenho inquietação. Então, dúvidas são exatamente aquilo que nós podemos entender como nós não temos um relacionamento tão forte nele. Porque se você realmente, Gustavo, confio no que Deus pode fazer, eu entrego tudo. Agora, quando eu não tenho uma confiança, ou não conheço bastante, tenho dificuldade de entregar alguma coisa, porque eu não conheço. Mas se eu conheço, eu tenho um relacionamento que eu falo, eu entrego. Eu entrego e eu sei que ele vai fazer. Não sei se eu consegui dar a resposta, Gus, se você Veja também, vou complementar. Veja uma coisa. 1 João 5,14 diz assim, essa é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Aí eu te digo, a palavra diz que ele te ouve sempre e te responde. E o seu sentimento, a sua alma fala, eu acho que ele não está respondendo. Aí cabe a você, em quem que você vai confiar? Porque a nossa alma, maravilhoso, um dia de manhã, ela tá... É o que eu falo para vocês. Tem dia que eu acordo que eu falo, nossa, como eu sou bonito. E tem dia que eu olho pro espelho e falo, gente, sou a capa da gaita. Por quê? Porque a nossa emoção é instável. Tem dia que eu tô de um jeito e tem dia que eu tô de outro. Então, isso que você sente que Deus não tá te ouvindo, parece que Deus não tá te ouvindo, é um sentimento, é uma emoção, é uma coisa que um dia tá de um jeito, outro dia você fala, nossa, acho que hoje Deus me ouviu, né? Mas a palavra é a mesma, o Espírito não mudou, então você precisa confiar que a palavra é verdade e ficar com ela, porque Deus sempre te ouve, Ele nunca deixa de te ouvir. Não tem nada que você possa fazer para tampar o ouvido dele. É maravilhoso o texto que você falou, né, que ele fala exatamente isso. E essa é a confiança que temos no Senhor. Que se pedir, ele começa já a falar, confiança. Ele já fala o seguinte, olha, essa é a confiança. Então, ele já começa a apontar, na verdade, que nós estamos falando do quarto ponto. Essa é a confiança. Eu tenho confiança no Gu. Se eu falar, Gu, eu preciso disso, você me ajude com isso? Ele vai falar assim, cara, eu te ajudo. Mas eu também tenho confiança ao ponto dele falar assim, olha, se é isso eu não posso agora. Se é isso eu posso agora. Se é isso eu não posso agora. Então você percebe o que me faz? Eu tenho um relacionamento com o Gu que eu vou falar de tal maneira que eu sei que, olha, ele vai falar que pode ou não pode. Ou ele vai falar que não, dá para mim fazer, Gustavo, não dá para mim fazer. Entende? Então você vê que ele, conforme o texto que o Gu acabou de citar, essa é a confiança que temos nele. Confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele. Então confiança, vontade dele, ele está falando, um relacionamento de tal maneira que você não vai ficar inquieto. Você vai falar, cara, sou tão seguro, mas tão seguro, que eu tenho tanta confiança que eu não fico preocupado. É tanta confiança que eu não fico... Por isso, essa é a confiança que temos nele. Se pedir alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Se sei que ele me ouve, eu já sei que ele já respondeu. Agora, se eu sei que ele não me ouve, aí eu já sei que tem alguma coisa que eu preciso também melhorar. Ou a minha comunicação não está sendo assertiva, ou eu estou fazendo outro tipo de oração no lugar daquilo que eu deveria fazer, que é o tema da próxima matéria, né? Do outro tipo de oração. Talvez uma oração diferente deveria ser feita. Talvez seria uma oração de intercessão, um ponto, que é o ponto que nós vamos entrar no modo da semana. Então, existem várias... Essas sensações podem vir por meio de várias dúvidas, da nossa própria alma, né? Da nossa própria alma, como o Gu falou, das nossas inquietações naturais que acontecem, mas também pode vir por meio de uma forma errada de nós orarmos. Também pode vir de uma forma errada de nós orarmos. Gente, a gente pode passar um pouco mais do horário hoje, porque não vai ter a minha célula. Então, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fica à vontade. A última coisa que eu vou falar é,
Se você estiver sentindo que Deus não está te ouvindo, a gente faz como Abraão fez, que dava graças, se fortalecia dando glória a Deus. Então você vai falar e a fé vem pelo ouvir e os ouvidos mais perto da sua boca são os seus próprios. Então você está orando lá e você acha que você não está sendo ouvido, então você fala, Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. E você fica repetindo isso, até que isso gere fé no seu coração e testifique, ele está me ouvindo. Então, Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Amém? Próxima pergunta. Vai, Nádia, pode ir. Eu vou pedir licença, mas eu tô com muita dor de cabeça. Eu tô acordada desde as 3h30 da manhã com as insônias, eu não dou conta, eu tenho que deitar, gente. Desculpa. Agradeço a aula, Gustavo. Fica à vontade. Gostei e eu vou ouvir depois o final da aula de hoje. Me desculpem, tá? Fica à vontade. Um abraço, boa noite, tá bom? Fica Obrigada. à vontade. Tchau. 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 Gente, minha dúvida não, para você esclarecer. Deus nos ouve, mas ele pode escolher dizer o não, igual um pai que diz não para o seu filho, ou ele pode deixar, de tanto você insistir, Deus permitir que aconteça. Porque eu tenho uma amiga que uma vez a gente conversou e ela falou, mas eu pedi tanto, no caso dela era de um relacionamento, né? Mas eu pedi tanto para Deus, para ele me querer de volta, na época ela falando, juro. Aí ela falou, mas eu pedi tanto que daí Deus foi e me deu, mas não, tipo assim, não adiantou de nada. Que ela falou que o cara não queria saber dela, daí ela pediu tanto para Deus, pediu tanto, e depois de um tempo o cara foi e aceitou ela de volta, mas foi ruim do mesmo jeito. Aí eu acho, primeiro a gente percebe que Deus nega, mas quanto ao que ela falou, Deus permite algo de tanto a pessoa pedir em oração? Ou... Será que é amiga mesmo? Pode responder. Não, fica à vontade. Tá, você está me ouvindo? Vou responder, vamos lá. É interessante que a gente possivelmente vai acabar respondendo vossas perguntas com o mesmo texto, né? João 4:15, que vai falar que exatamente com as mesmas texto. Então, o que acontece? A gente tem a questão de pedir várias coisas constantemente, tipo a mesma coisa constantemente, porque a gente, como homem, a gente tende a gente às vezes percebe que de tanto nós insistirmos, a gente consegue. Tem um texto que Jesus responde, né? Eu não lembro muito bem o texto, mas é bíblico, uma frase maravilhosa, que Jesus já respondeu o seguinte: não é por muito falar que serás ouvido. Não sei se você já leu esse texto, se eu puder ver aqui. Um texto que Jesus responde, ele diz que não é por muito falar que serás ouvido. Né? O que ele está mostrando nesse texto? Não é a constância da fala, mas é a forma do relacionamento. Entende? Não é a constância da fala. A constância da fala ela não diz o meu relacionamento. Alguém que fala para você todos os dias as mesmas coisas, sendo nós aqui naturalmente dizendo, pode parecer chato, né? E algum momento a gente pode compreender como bom, algum momento vamos falar, cara, já não suporto mais estar do lado da pessoa chata. A gente tem, naturalmente falando, estou tentando responder para você entender de uma forma diferente, né? Mas sempre a gente vai receber o contexto que o Gu falou, né? Que essa confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, e esse é um ponto que eu quero que você entenda, esse que nós vamos pedir é segundo a vontade dele. Então, por exemplo, dando exemplo, por exemplo, de relacionamento, é da vontade de Deus que uma pessoa se case, que tenha um relacionamento? Sim, é da vontade de Deus. Então, isso já nos mostra que estamos pedindo algo segundo a vontade dele, porque Deus não se quer que as pessoas tenham formem família. A primeira instituição que Deus estabeleceu é família. Então, quando eu penso nesse relacionamento, como relacionamento, família,
Por que eu não vou pedir um relacionamento, por exemplo, para ser um relacionamento Deus, eu só quero viver uma vida mediana. Não, tem um propósito. Tudo que Deus entrega segundo a vontade dele tem um fim proveitoso, tem um propósito a ser cumprido. Então, se a pessoa vai pedir direção, por exemplo, a área de relacionamento, Deus fala, você quer um relacionamento? Deus fala assim, eu ouvi o seu pedido do relacionamento, mas é para casar? Falo, não, Deus, não quero casar, então não adianta ter relacionamento. Entende o que eu estou falando? Então, é como o filho falar, pai, eu quero o videogame, eu quero o videogame para me jogar, quero o PlayStation, quero os PlayStation para jogar. Todo dia falar para você, mãe, pai, pedindo o PlayStation. Aí você fala, se eu te dar o PlayStation, você vai parar de estudar? Sim, eu vou parar de estudar. Então eu não vou te entregar o PlayStation, porque você vai parar de estudar. Entende? Pode ser agora você fala, não, só vou usar em férias ou só vou usar no momento em que eu não estiver estudando. Mas assim, aí sim eu vou te entregar. Por quê? Aquilo que Deus vai entregar, que você vai entregar para o seu filho, vai ser para divertir, vai ser para uma sanidade mental, vai ser algo que vai ter um fim proveitoso que vai ser bom para ele. Estimular a mente, treinar a mente, entender algumas coisas estratégicas. Tem um fim proveitoso. Então, sempre vai ter um fim proveitoso naquilo que você pede como algo. Então, quando você pede algo para Deus, você entende que eu não quero colocar como filtro, mas é como algo que vai passar no filtro da vontade de Deus. Então, Deus vai falar assim, olha, que bom que você quer ter um relacionamento. Mas você quer ter um relacionamento para casar? Sim. Ah, tá. Aí sim você vai entender que Deus vai falar assim, olha, então vamos começar a ver os pontos que eu preciso. Eu tenho certeza que estou falando relacionamento, mas existem formas, né? Existem pontos que a gente vai se atentar mais sobre quando se trata disso que nós estamos pedindo sobre relacionamento. A gente vai sempre pedir, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Eu quis fazer um mestrado de economia. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu orei, Deus falou, Gustavo, você precisa fazer. Eu orei, Deus falou, é segundo a sua vontade. Porque ficou no meu coração e eu falei, nossa, que bom, Deus falou, agora existe a sua parte, Gustavo. Qual a sua parte? Você vai ter que entrar no site do concurso nacional e pesquisar tal área que você quer. Eu entrei, fui fazer o procedimento. Aí eu cheguei lá no princípio, eu encontrei um valor para pagar tão alto, que eu falei, Deus, agora eu acho que eu vou desistir. Eu falei, você está vendo? Agora você está desistindo de algo que você me pediu. Aí eu falei, não, eu vou ter que pagar esse valor. Eu criei, coloquei fé e consegui. Então, o que eu quero dizer? Não é por você muito falar que serás ouvido, mas é a sua confiança que você tem nele. E a sua confiança de que aquilo que você está pedindo está de acordo com a vontade dele. Se estiver de acordo com a vontade dele, entenda, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que Deus vai colocar para você vai ser bom, vai ser perfeito e vai ser agradável. E não vai ser algo, por exemplo, que vai te tirar da vontade dele. Vai ser quando olha, eu estou tanto na vontade dele que eu tenho tanta confiança nele. Agora, por exemplo, se for algo que vai te tirar da vontade dele, como, por exemplo, o PlayStation que vem tirar o filho de parar de estudar, você fala, então, esse PlayStation não foi certo comprar. Não foi certo entregar para ele, porque vai tirar ele do foco principal, que é estudar. Então, se aquilo é de acordo com a vontade de Deus, vai ser algo que vai te fazer permanecer no caminho. Então, qual que é o filtro? Eu orei uma vez, eu não estou dizendo que existem coisas que você não vai orar, mas nós estamos falando já de interceder por alguma situação. Né? Quando você ora sem cessar, a Bíblia sempre nos mostra claramente, orar sem cessar. Ele não está dizendo repetir as mesmas coisas, está dizendo o seguinte, orou e entrega ao Senhor, e tenha confiança que ele recebeu. Às vezes você vai ter uma intenção, você vai falar, vou orar, posso orar de novo sobre esse assunto? Pode, mas não com dúvida de que aquilo que você entregou para Deus não foi respondido. Mas já sabendo que aquilo foi respondido por Ele, porque se sabemos que Ele nos ouve, então sabemos que Ele nos responde. Então, se Ele nos respondeu, eu preciso ficar com um coração grato. Aí eu posso agradecer, Pai, muito obrigado, porque aquilo que o Senhor, eu entreguei na mão do Senhor, eu tenho confiança que o Senhor vai fazer, eu fico tranquilo. Seja na área de relacionamento, seja na área de profissional, seja na área da saúde, aquilo que você declarou, isso fala, isso é verdade, é bom para você, Deus sabe que é bom para você, que é bom, tem louvor naquilo, Deus sempre vai confirmar com verdade. Então, não posso entender que a minha confiança parte do modo de que eu falar o tanto, como Jesus disse, não é por muito falar que serás ouvido, mas é pela confiança que você já tem com Deus. Você fala, Deus, eu estou precisando disso, eu estou querendo que Ele me realize nisso, Ele vai fazer. E se é da vontade dEle, vai acontecer como nós entendemos, no tempo, na hora e no momento certo. E aquilo vai ser louvor para a sua vida, vai ser bom, perfeito e vai ser muito agradável. Não vai ser algo que vai te desfazer daquilo que é a vontade dEle.
Olha lá, Gu. Esse texto é de Mateus 6, 17. Diz: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, Exatamente. pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades. Antes que lhe peçais, aí Exatamente. ele ensina a oração do Pai Nosso." Exatamente. Olha que lindo, né? Porque às vezes a gente fica com isso na cabeça, né? Eu vou falar tanto que a gente vai ouvir. Então ele fala, não é por isso, mas é pela confiança que a gente tem mesmo, né? E ele entrega. Que quando a gente ora alinhado com a palavra, né, a gente já tem certeza que a primeira oração já foi ouvida. Eu não preciso Já foi. ficar lembrando a Deus que ele não é surdo. Mas o que a gente aprende na matéria de fé é que eu posso dar graças, porque quando ele ensina em Marcos 11, quando eu oro, eu creio que recebi, né? Então a primeira oração é a petição. Dali para frente, enquanto não se manifesta, eu posso dar graças e trazer isso para o natural. Agora, primeira pergunta, está alinhado com a vontade de Deus? Se a gente conhece o caráter de Deus e sabe que está alinhado, temos confiança de que vai vir. Se não sabemos que se está alinhado à vontade de Deus ou não, aí é eu, Gustavo. Eu falo, Pai, a minha vontade é essa, mas seja feita a sua vontade. Então, no caso da sua amiga, não dá para saber se era a vontade de Deus ou não que ela tivesse com o rapaz. A princípio parece que não, porque não deu bom, né? Mas se ela tivesse certeza, não, é um relacionamento de propósito, tá alinhado com o meu propósito, pode dar casamento e tal. Amém. Ora, crendo que recebeu e dá graças até receber. Não sabe se é a vontade de Deus. Pai, minha vontade é essa, mas, no entanto, seja feita a tua vontade. Porque se não for da vontade do pai, não adianta insistir, porque aí seria um pai mau, que como é que o pai natural faz? Ah, moleque, você quer fazer não sei o quê? Então vai, quebra a cara aí para você aprender. Só que Deus não precisa usar dessas ferramentas satânicas para nos ensinar alguma coisa. Deus é um Deus de criatividade, Deus é um Deus bom. Eu ia falar, às vezes ele permitiu, ele já sabia qual era o fim, porque ele sabe, né? Às vezes ele deixou por causa da pessoa ser tão pensando na vontade dela e não na vontade de Deus, às vezes, né? Também, querendo ou não, é um aprendizado. A gente também está aqui para aprender. Então, para ela permitiu, ou se ele não permitiu, mas ela achou que sim. E depois ela aprendeu com isso, né? Ela viu, nossa, tanto que insisti, que fui, e na verdade não era isso que ele queria. Tipo, foi o que ela... Tem aquela discussão da vontade permissiva e a vontade perfeita de Deus que eu te é expliquei, outro assunto também, né? Que é um assunto polêmico, né, Rê? Mas vamos ficar com a questão de sempre entender qual é a vontade de Deus e orar alinhado com a vontade de Deus e continuar crendo até receber. E quando não for a vontade de Deus, pedir para que seja feita a vontade dele. Um dos pontos-chave é você entender o seguinte: Deus não é homem. Então, por mais que a gente vai falar sobre um relacionamento, como a gente vai dar exemplos de homens, né, de como que a gente também se relaciona com pessoas, que é muito bom e faz alusão. Na verdade, Deus não é homem. Então, por exemplo, como eu falei no princípio, nosso relacionamento com o homem é de forma física, né? A gente saúda. Eu não sei porque você não fala assim, olha, meu espírito se encontrou com o espírito do Gustavo e estavam conversando. Não existe isso no reino natural das coisas. Você não fala assim, meu espírito se encontrou com o espírito do fulano, de repente estavam conversando lá na esquina da rua. Não tem isso. Mas existe uma forma física. As pessoas ligam pelo celular, as pessoas mandam mensagem no WhatsApp, as pessoas se comunicam. É de forma física. Com Deus é de forma espiritual. Então, Deus não, como o Gu falou, Deus não vai ser do tipo que vai falar, olha, vai lá, quebra a cara. Isso aqui é do homem. O homem que ensina assim. Fala, olha, quer saber? Se você não é homem, vai lá, quebra a cara. Deus vai falar, olha, minha resposta é não. Se você não vai casar, não adianta querer namorar. Deus vai falar direto. Então, não adianta. Porque o fim de se relacionar é você pensar em família. Esse é o fim pelo qual Deus instituiu um relacionamento. Se não for pensar em família, segundo a base divina de Deus, segundo aquilo que é a vontade de Deus, não posso pensar em relacionamento. Agora, você falando, eu quero ter uma família, o meu intuito é ter uma família, tudo aquilo, aí sim você está pensando segundo a vontade de Deus, você tem o sim e o amém dele. Qualquer pessoa que falar, eu quero ter família, quero formar uma família dentro daquilo que é a vontade de Deus, vai falar, olha, você tem o sim, o amém, e vai multiplicar.
E tem na outra, vontade né? dele. Quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que entender que existe o livre-arbítrio e Deus não influencia a decisão do outro, né? Não adianta eu orar, Pai, Exatamente. que a fulana goste de mim, porque aí ele seria um Deus egoísta, que está ouvindo a minha oração, mas está mudando, né? A palavra diz que Deus inclinava o coração dos reis. Sim, ele diz no Antigo Testamento isso. Mas a gente precisa entender que nós somos pessoas naturais com livre-arbítrio e com decisão. Eu não posso pedir para Deus mudar a decisão de outra pessoa, que Deus seria um Deus injusto. Então, quando a gente fala de relacionamento de duas pessoas, é difícil dizer qual é a vontade de Deus, né? Eu creio que a vontade de Deus é que exista uma união de propósitos, mas cada um tem a sua escolha, né? Fala, Celeste. Eu quero perguntar sobre oração de cura. A gente pede, eu creio, mas não acontece. Porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sei que a gente aprendeu que Ele levou as nossas enfermidades e a vontade dele é que a gente seja curada. Mas quando a gente ora, pede, aquele vídeo que você me passou, a gente falar com a enfermidade, falar para ela, sai, eu não te quero no meu corpo, sai do meu corpo, declarar e ainda assim não acontecer. Deus não erra, Deus é perfeito, mas o que eu estou fazendo de errado, será? Tá, eu vou responder com um exemplo bem prático, né? Com um exemplo prático, vou dar até exemplo de alguém. Certa vez, houve uma situação em que fizeram um teste de uma enfermidade de HIV, aqui no Brasil fala HIV, ou o que fala? AIDS, HIV. né? AIDS. HIV. Isso. Numa empresa. E nesses todos os participantes, um foi acusado que tinha, e outro foi acusado e o restante que não tinha. Porém, o que foi acusado que tinha, na verdade, não tinha. Entende? Mas trocaram as análises, né? Trocaram, e ele foi, diagnosticado como se tivesse. Mas ele não tinha, que estava com essa enfermidade era uma outra pessoa. A partir daquele momento em diante, ele começou a viver como se tivesse. A vida dele estava naquilo, então ele tomava remédios, porque ele sabia que tinha, porque aquele teste falou que ele tinha. Quem falou que ele tinha? O teste falou que ele tinha. Então ele começou a viver a vida dele baseado nisso. O comportamento dele mudou, a figura, a forma física dele mudou. Depois, quando ele foi fazer outras análises, a outra análise em respectiva a essa doença, ele percebeu que ele não tinha nada. Mas o que estava dizendo que ele tinha é a consciência que ele adestrou daquela receita, daquele resultado de análise, né? Diria assim. Por que eu estou dizendo isso para você, a princípio? Às vezes, nós cremos na palavra que ele já nos curou. Mas ainda assim, o nosso procedimento de vida é baseado como se ainda não fôssemos curados. Por exemplo, o texto que você falou de Isaías 53:4-5. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu já sei. Então, quando eu sei disso, eu tenho que adotar uma vida em procedimento disso. Que diz o seguinte: eu já sei, eu já estou curado. Então, eu começo a entender que eu não posso mais me ver como se eu estivesse doente. Porque aí entra na situação desse exemplo que eu dei anterior, onde a pessoa não tinha nada, já não tinha, e ele vivia em função como se tivesse algo. Então, o meu procedimento, ele tem que ser, eu já não tenho. Aí, quando eu vivo disso, dessa realidade, eu trago essa realidade para mim, uma realidade que transcende do espírito para a alma e da alma para o corpo, eu aí começo a ter manifestações reais da minha forma física. Eu costumo dizer o seguinte: é uma palavra que está no seu espírito, e do espírito ele transcende pela alma, e da alma ele manifesta-se sobre o corpo. Alguns é uma cura progressiva e alguns é uma cura instantânea, que de imediato falou, aconteceu. Mas alguns é uma cura progressiva. Mas assim,
Eu, conhecendo a verdade, que sou nova criatura, eu preciso viver em função dessa verdade da nova criatura. Eu não posso mais viver, olha, eu tenho uma doença. Eu ainda tenho uma doença e eu preciso curar ela. Jesus vai me curar. Eu estou orando. Quando você está orando assim, é porque você ainda não adotou a realidade nova de quem você é em Cristo. Porque a partir do momento que você adota essa realidade nova, você compreende este princípio de quem você é em Cristo. Aí você começa a viver essa uma realidade de modo diferente. Porque se eu sei que realmente, como nós falamos, conhecer a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sereis livres, então já sei que eu estou liberto. E eu começo a andar em função daquilo. E outra coisa que nós devemos entender também é que a cura é espiritual. Por isso que às vezes ela é progressiva. Por quê? Porque ela às vezes já está no nosso espírito. E nós devemos entender que apenas agradecendo, eu começo a permitir com que ele transcende do espírito para a alma e da alma para o corpo. Não criando dúvida sobre algo que já está no nosso espírito. Conforme você falou, eu já creio, eu já sei disso. Então, vive isso baseado nessa realidade, de que você já é. Então, se alguém uma pessoa falando assim, você não é curado. Não, eu sou curado. Eu conheço pessoas que têm uma forma física, fisicamente eles estão doentes, fisicamente. Mas a alma e o espírito já está curado. Então, o que eles fazem? Todo o comportamento dele de vida, você nunca percebe que ele está doente. A não ser que ele te fale. De forma natural. Ele fala assim, eu fisicamente estou com uma deficiência, mas eu já estou curado. Então, ele compreendeu isso de tal modo que ele vive como se ele não tivesse nada fisicamente. Ele corre, anda. Mas se ele for fazer diagnóstico de sangue, tem um resultado sobre alguma coisa que ele está passando. Sobre, por exemplo, AIDS. Mas espírito, alma e corpo está totalmente curado. Entende? Às vezes o corpo tem isso, mas o espírito, alma e corpo está totalmente curado. Entende? Aí você entende que você vive uma realidade diferente. Então, a palavra, primeiro, ela se manifesta no espírito. No espírito, eu sou grato por aquilo que Deus já fez. Ele vai se transcender para a alma. E em algum momento, ele vai se transcender no corpo. Isso por quê? Porque entende que o corpo ele também tem alguns cuidados a serem seguidos. Né? O corpo tem cuidados a serem seguidos. Vamos supor, eu conheço também alguém, que gosta de refrigerante. Mas, segundo o médico, não pode tomar refrigerante. Mas a pessoa toma constantemente refrigerante. Ela crê que Jesus já curou ela. Mas você acredita que isso vai se transcender no corpo da pessoa? Não. Mas ela crê que Jesus já curou ela em espírito. Sim, já curou ela. Mas isso não se transcende no corpo, porque é por conta dos cuidados que ela não tem sobre o corpo. Chocolate, essas coisas que vão impedindo com que ela tenha uma saúde mais estável. Alimentação, tudo aquilo. Então, tem essas questões que às vezes fazem com que você a pessoa não vê uma realidade física, mas não quer dizer que ela não está espiritualmente. Eu só preciso começar a crer e viver um procedimento de tal maneira que essa cura progressiva, que não é instantânea, que não é de imediato, mas progressiva, possa acontecer até chegar no meu corpo. Gu? Eu acho que o mais importante aí é a gente entender que não importa o que pareça estar acontecendo, o espírito sempre se move. Né? Se você orou pedindo essa cura, ela é sua em espírito. Né? Então não adianta Gustavo, não está acontecendo, cara. Não tá, ainda estou sentindo a dor. Eu vou falar para você, mas a Bíblia não mudou. Isaías 53 está escrito do mesmo jeito. Então a gente aprende com Abraão que veio a dúvida para ele, né? Ele, será mesmo que eu vou ser pai de multidões? Cara, Deus já mudou meu nome. Eu tô falando para todo mundo, pagando maior mico aí que eu sou pai de multidões, né? Tô lendo um livro aí que fala que eu sou curado, tô falando para todo mundo que eu tô aprendendo uma palavra diferente, que eu sou curado e eu tô com essa enfermidade no meu corpo. A mesma dúvida chegou para Abraão e a Bíblia fala que ele não teve por incredulidade, mas ele se fortalecia dando glória a Deus. Então você precisa continuar firme e eu não sei o que está acontecendo. Existem muitas questões envolvidas, mas eu sei que eu creio nessa palavra, ela é real. Eu já vi braço crescer, eu já vi gente sair de cadeira de roda e vai acontecer. Mantenha-se firme, combata a sua incredulidade e tem que acontecer. Não sou eu que prometo, é a palavra. Amém? E não é fácil mesmo. Quando a gente está no meio do furacão, não é fácil, né? Mas a gente precisa se manter firme naquilo que a gente crê. Amém?
Amém. O Angola, a Juliana está perguntando se eu posso orar por cura. Ela não está podendo perguntar porque a filhinha dela está dormindo. Mas a pergunta dela é: posso orar por cura? Responda para nós. Na verdade, pode sim orar por cura. Não, agora a forma de orar é diferente, né? Você precisa, primeiro ponto, quando a gente vai orar sobre cura, a gente tem duas questões a perguntar. Leia mediante a palavra, entende? Porque existem dois procedimentos. Por exemplo, quando eu encontro alguém que fala assim, olha, eu preciso de cura e eu preciso orar por ela, eu primeiro vou ter que discernir o nível de fé da pessoa. Como? Vou tentar falar o que ele tem meditado a respeito daquilo, o que ele tem buscado a respeito daquilo. Se ele está lendo os textos certos da palavra, porque é preciso que tenha um alimento, né? Que tenha um alimento para que o Espírito venha e testifique aquela verdade que você vai declarar para a sua vida. Então, você não porque existem dois níveis de pessoas espirituais. A gente vai encontrar algumas pessoas maduras espiritualmente. Eu tenho sempre essa questão de olhar. Que são maduras, que você vai falar assim, vamos pôr o Gu declara a palavra de cura. Ele já vai entender o que isso quer dizer. Não preciso ir muito profundo naquilo. Mas sempre a gente vai ensinar o básico. O básico é, peguem os textos, a palavra de Deus revelada nos textos de cura e declara aquilo para você. Declara aquilo como verdades divinas imprimidas dentro de você. Pai, por exemplo, lá Lucas 10:19, o Senhor me deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda enfermidade. Vai ler lá Marcos 6:15-6, colocar a mão nos enfermos e eles ficarão curados. Vai ler lá Isaías 53:4-5, vai ler Salmo 103:3. O Senhor perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas iniquidades. E eu começo a declarar aquilo para mim. Obrigado, Pai, porque eu sou curado. Eu declaro. Alguém entende? Essa é uma confissão de declaração daquilo que já aconteceu, que Deus já manifestou na minha vida, que Ele já fez. Jesus não vai morrer de novo. Ele já resgatou toda a enfermidade, toda a dor, toda a doença. Aí eu vou pegar essa palavra de Deus, palavra imprimida, e eu vou me encher disso. Para quê? Para que aquilo seja autoridade no meu espírito. Para que aquilo seja autoridade dentro de mim. Para que aquela voz de cura seja autoridade. Pai, obrigado. Eu sei que eu estou curado. Eu tenho vida de Deus fluindo no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. O Senhor levou sobre si todas as dores, todas as suas enfermidades. E eu sei que eu estou plenamente curado. Eu tenho vida de Deus no meu corpo. Eu tenho saúde divina. O Senhor produziu vida em mim. Quando morreu na cruz do Calvário, eu tenho essa vida. Eu aceito essa vida para mim. Eu conheço o Senhor. Eu sei que nada vai me impedir de viver uma vida saudável. Nada vai me impedir. Você declara isso. Declara isso. Isso que nós falamos, isso vai gerar uma convicção em você. Uma convicção de fé. Uma convicção plena, sabe? Talvez não sei como que é o tempo que você dedica para meditar, até que isso vira autoridade, porque de fato quando nós estamos falando de meditar, e eu não quero ser talvez de forma de falar o mestre ao ponto de não dizer, olha, se eu fazer isso amanhã isso vai acontecer, talvez não vai acontecer, mas talvez sim vai acontecer. Depende do alimento que você está trazendo para você e como aquilo está sendo gerado como autoridade espiritual dentro de você. Ao ponto dele você confessar isso gera uma convicção tão forte, você dizer, Pai, é isso, sabe? Quando aquilo... Uma coisa eu tenho certeza, você orando segundo a vontade e de acordo com a palavra, ela vai produzir resultado. De acordo com a palavra. Então, como que você vai falar? Como que eu vou de acordo com a palavra? Olhando na palavra. Vendo aquilo que ele já fez. Segundo a vontade dele. E vai acontecer. Sempre vai acontecer. E aquilo que você via que era impossível, vai acontecer. Gustavo, existe coisas que no seu... Olha, nós temos testemunhos. Você vai falar assim, mas se não acontecer, por que não acontece? Olha, nós temos testemunhos tão gigantes que eu não consigo nem dizer que não vai acontecer. Não só pelo fato de que ela seja verdade, a palavra, mas pelo fato de que existem N testemunhos. Entende? Eu já acordei também com dores, de coisas que eu nunca pensei que ia ter. Eu tive que colocar as mãos. Uma vez eu acordei com dor de ouvido muito forte. E eu estava também com a gengiva inflamada. Falando um dia muito terrível. Não estava conseguindo ouvir. E eu tive que colocar as mãos na minha gengiva, colocar as mãos nos meus ouvidos, eu coloquei as mãos mesmo e eu declarei aquilo que já tinha como verdade em meu espírito.
que Jesus levou toda a enfermidade. Sabe o que aconteceu? Sumiu na hora. Por que eu estou te falando isso? Porque é verdade. Gostou de falar, olha, não, isso é verdade. Porque aconteceu comigo. Não é com uma outra pessoa, é exatamente comigo mesmo. E eu coloquei as mãos e declarei o quê? A mesma coisa que eu estou te falando. Declare a palavra. Nós podemos, o Gu talvez vai ajudar nesse processo de mandar também texto para vocês. Declare, aquilo vai ser verdade. Quando aquilo subir como autoridade de fato no seu espírito, vou te dizer uma coisa, o seu corpo não vai aguentar, vai ter que manifestar o que o Espírito diz. Isso é uma verdade. A realidade natural tem que se render à realidade espiritual. É. Não importa o que você está vendo, não importa o que você está sentindo, a palavra não muda uma vírgula e ela é real. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Mais alguma coisa? Cita ou vamos deixar um pouquinho para a semana que vem? Deixa, eu quero falar uma coisinha, Gu. Fala. Não sei se é uma pergunta. Gustavo, eu tô feliz que tem bastante pergunta hoje, hein, Gu? Gustavo, é só com pessoa... você, para mim ninguém pergunta, não. É só porque você está visitando hoje. Para o Gustavo o visitante hoje. Gustavo, para uma pessoa que conhece pouco a palavra, está aprendendo, está engatinhando, como que eu posso pedir em oração para que, igual você falou, a primeira coisa do meu dia é ler a palavra. Como que eu peço em oração para ter esses caminhos de oração, para como chegar em salmos, para ter uma luz para o meu dia ser jóia, para ser legal, para ser promissor? Tá, ótima pergunta, gostei. Eu vou ser bem prático com você e eu vou até usar como referência o meu dia, porque talvez aí seja mais aplicável, né? A Bíblia fala que a gente compartilha sempre das boas coisas, daquilo que a gente acredita, para que, se você fizer igual, como Paulo disse, é bom a gente imitar coisas boas. O Gu, ele faz coisas boas que eu também quero imitar, e que bom que a gente tem pessoas para imitar. Olha, eu não sei como fazer, então eu vou imitar essa pessoa que faz bem, e aí eu vou crescendo até que eu conseguir aperfeiçoar aquilo que é para mim individual. E eu vou te falar de uma forma bem prática para você até aprender. Quando eu acordo, por exemplo, eu abro um texto. Vamos supor, nesse mês eu vou ler Provérbios. Eu vou no Provérbios 1 e eu incuto aquilo. Eu sou muito radical para ler um texto. Eu não falo o seguinte, eu acordo e eu não abro o WhatsApp. E eu não atendo ninguém se me ligar. Você pode me ligar com qualquer problema, eu não vou atender sem ler a palavra de manhã. Então, você tem que ser um pouco, no sentido radical, até com você mesmo, em seguir aquilo. Porque é difícil, porque você concorda comigo que você, às vezes, precisa disciplinar o seu corpo, né? Eu tenho um texto, que eu tenho um manual que eu leio de PDC, Preparação Diária de Cristão, e o apóstolo fala que você precisa disciplinar. Porém, até que isso vira uma disciplina, demora um pouco, né? Demora um pouco o processo. Então, eu acordo, leio um texto, pode ser Salmos 1, você pode ler Salmos 1, pode ler Provérbios, pode ler, falar, todo dia que eu vou acordar, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu abrir os olhos, eu vou ler Provérbios. Ou você pode começar, nós sempre recomendamos, recomeçar pelos livros dos evangelhos, Mateus, Marcos, João, Lucas, são os melhores, acordo. Você vai perceber, todo dia que você está lendo, você vai perceber que existe um procedimento diferente da forma que Jesus está tratando as pessoas. Tem uma Bíblia, né, que aparece, onde tem, sempre recomendo você ler as partes que Jesus está dando respostas de algumas coisas, marca, quando você encontrar Jesus falou, você marca, grifa aquela parte do texto, fica tão lúcida a ponto de você marcar aquilo que Jesus está falando. E você começa a meditar naquilo, entende? Você lê aquilo, lê um capítulo por dia, você pode ler um capítulo com 3 versículos, não precisa ler todo o capítulo, você pode ler um capítulo com 3 versículos, mas aquilo que Jesus falou, você vai lá e marca aquilo. Que nem nós lemos hoje sobre João 8,32, conhecereis a verdade me libertará. Você pode acordar amanhã de manhã, abrir esse mesmo texto e falar, pai, vou ler esse texto. Por que Jesus falou sobre isso? E aí, com o tempo, você vai se perguntando por que Jesus falou tudo isso. Quando você lê o capítulo inteiro, você começa a entender o contexto que Jesus estava se referindo. E aquilo vai ser entendido para você como uma verdade de tal maneira que você vive no seu dia a dia. E aí, a sua oração vai ser em função disso. Por exemplo, se eu ler o João 8,32, eu vou orar o seguinte,
Deus, me permita que eu conheça a sua verdade, para que coisas que não estão na minha vida, que não fazem parte da sua vontade, sejam libertas de mim, e que eu possa me libertar também de outros caminhos, e que eu possa simplesmente viver inteira a verdade segundo a sua vontade. Ou seja, eu li o Salmos 8, João 8,32, e eu estou orando conforme João 8,32, aplicando a mesma oração no mesmo texto que eu li. E aquilo já é tão maravilhoso, porque como uma criança que está pedalando, está andando de bicicleta, que ele vai começando com aquela bicicleta pequenininha, vai dando aquela caída no primeiro texto, na segunda, mas depois de um tempo, olha, ela já está andando sozinho, sem apoio, está correndo sozinho. Toda. Um texto grande, começa pequeno. Um texto, um versículo, um capítulo, um versículo, mas todo dia tem essa disciplina. E todo dia que você fazer isso, Deus vai falar com você, eu tenho certeza. Eu diria, de uma forma, estou falando para você de uma forma prática, sem método, para que seja aplicável para a sua vida. Obrigada. Amém, isso aí, muito bom. Daí a gente tem certeza que está orando a palavra, né? A Bíblia diz que se a gente orar a palavra, a gente tem certeza que a gente é ouvido. A gente pegar um texto, dar uma olhadinha no texto, mesmo que for pequeno, e orar a respeito daquele texto, é certeza que a gente está orando a palavra, é certeza que Deus está nos ouvindo. Certo? Então vamos guardar um pouquinho para a semana que vem, senão a gente usa tudo do professor, aí ele não vai querer voltar mais. Vamos orar então. Pai, nós te damos graças por esta noite, Deus, porque seu Espírito se fez presente, Deus, no nosso meio. Papai, obrigado pela confiança, Senhor Jesus, que temos depositado em Ti. Obrigado porque quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós confiamos em Ti, mais nós dependemos de Ti, Papai. Espírito Santo, nós te pedimos que venha falar conosco, venha testificar da Tua palavra, venha trazer à nossa mente, Senhor Jesus, aqueles textos, aqueles momentos que nos trazem esperança. Papai, que nós estejamos firmes na fé, Papai, combatendo o bom combate, Senhor Jesus, lutando, Papai, a batalha espiritual que é permanecer firmes no Senhor, Deus. Continuar crendo, Senhor Jesus, dizendo não à incredulidade. Te peço, Papai, fortalece esses irmãos, Senhor Jesus, traz a convicção, Senhor Jesus, testemunho interior, Papai, de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é fiel e de que a Tua palavra vai se cumprir, Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido, Papai. Obrigado, Deus, por todas essas coisas. Nós seguimos crendo, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e não muda, Papai. Não há sombra de variação, Senhor Jesus, no Senhor, Pai. Nós te damos graças porque o Senhor é bom. Amém. Amém. Glória a Deus, Isso aí, irmãos. Xará. Amém. Boa semana, amo vocês. Dúvidas, tristezas de sabores, manda inbox. Ok? Eu vou já passar o WhatsApp do prof para vocês. Aí quem quiser já pergunta para ele. Nossa, alguma outra dúvida. Vai ficar com a cabeça cheia. Ele gosta, ele gosta. Pode mandar. Tá bom? À vontade. Amo vocês, gente. Boa semana. Fiquem com Obrigada. Deus. Tchau, Até mais. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.